A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite de domingo, né, meus irmãos? Glórias a Deus, mais um final de semana aí vencido para a honra e glória do Senhor, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Mais um dia aí na presença do Pai, né, meus irmãos? Deus, ele é maravilhoso conosco, meus irmãos. Basta você andar conectado com o Pai. Porque as coisas do Espírito, as coisas de Deus, meus irmãos, são loucuras para quem anda na carne, meus irmãos. Amém? As coisas de Deus são loucuras para quem anda na palavra, anda na carne, anda pelo que vê. São loucuras. Amém? Lá, a palavra de hoje para nós meditar nesse domingo é 1 Coríntios. Amém, meus irmãos? Capítulo 2, versículo 12 ao 14. Amém? A palavra de hoje fica em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Glórias a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras, e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Meus irmãos, aquele que anda na palavra sem o Espírito Santo, muitas das vezes, amém, ou sempre, vai falar que as coisas que Deus nos manda fazer é loucura, porque eles estão na palavra, eles estão no ensinamento de homens, eles não estão no ensinamento do Espírito Santo, de Deus. Amém, meus irmãos? Por isso que você vê muitas pessoas apontando o dedo para outras, muitas pessoas criticando a fé da outra, porque muitos estão na carne, eles não entendem, amém, meus irmãos, e nunca vai entender. Quem anda no Espírito, quem anda com Deus, quem anda conectado com o Pai. Amém, meus irmãos? O que Deus está falando aqui, meus irmãos? O que Ele fala para você fazer, os direcionamentos de Deus, amém, aos olhos de quem anda na carne, meus irmãos, vai ser loucura. Vai falar que você é louco. Amém, meus irmãos? Vai falar que você não tem a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, porque muitas palavras vão ser loucura para quem estuda a Bíblia, quem ficou ensinado por homens e não pelo Espírito. Quem lê a palavra, amém, meus irmãos, e não medita nela com o Espírito Santo, não busca a sabedoria que vem do alto, que vem de cima. Você está entendendo o que o Espírito Santo está te dizendo? Não deixe a sua fé, não pare de seguir a Jesus, porque estão falando que é loucura, que é mentira, que é isso, que é aquilo. Porque eles estão andando pela carne. E nós andamos, nós cristãos, temos que andar pelo Espírito. O que é andar pelo Espírito? Andar pelo Espírito é ter fé, acreditar naquele que nós não vimos. Você já viu Deus? Você já viu Jesus Cristo? Não, meus irmãos, mas nós cremos que Ele existe. Nós cremos que Ele é um Deus poderoso, que vive e que reina para todos sempre. Nós cremos que Ele é um Deus que faz milagre, que Ele pode todas as coisas.
isso é andar pelo Espírito. Amém, meus irmãos? Que nós temos fé, que não aconteceu na nossa vida, mas nós cremos que o Deus que nós servimos, ele pode trazer para nós. Amém, meus irmãos? O impossível. É isso que é andar no Espírito, é andar conectado com Deus, sempre em oração, não ligar para fariseus que têm a palavra, mas não têm o Espírito. Amém, meus irmãos? Temos que tomar cuidado, porque tem muitos, meus irmãos, que andam na palavra, mas não têm o Espírito. Não anda pela sabedoria do Espírito Santo. Anda pela própria sabedoria que aprendeu de ler, aprendeu de homens. Amém, meus irmãos? Então vigia na terra para que você não venha perder o caminho da salvação. Porque só os loucos, amém, meus irmãos, conseguem entrar na porta estreita. Por quê? Porque vão andar no Espírito. E as coisas do Espírito, para quem está fora e está na carne, são loucuras. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. É como entrou um certo rapaz, eu não sei quem é, não conheço, nem quero conhecer, amém, meus irmãos? Falando que eu estava falando mentira. Amém, meus irmãos? Porque ele acha que é mentira, porque ele anda pelos olhos da carne. Ele não olha pelos olhos da fé, que é do Espírito. Amém, meus irmãos? Então vigia na terra. O Espírito Santo me trouxe essa palavra agora de tarde para vocês vigiar, para vocês não virem ficar acreditando em fariseus que têm a palavra, mas não têm o Espírito, não têm discernimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E essa palavra da Bíblia Sagrada é espiritual. Amém? Quem escreveu a palavra foi o homem, mas quem deu discernimento para o homem foi o Espírito. Quem colocou as palavras para o homem escrever a Bíblia Sagrada foi o Espírito. Amém, meus irmãos? Essa palavra de Deus é para quem anda no Espírito e não na carne. Porque se você só lê a palavra, meu irmão, de nada você vai entender. Amém? Se você meditar pelos seus próprios conhecimentos, você vai ver um monte de história. Você vai ver um monte de palavras. Amém? Onde Deus é justo, onde Deus ele abençoa, mas ele é justo. Ele é um justo juiz e ponto. Você vai ver pessoas que andaram, trilharam e conseguiram bênção, e ponto. Se você lê buscando a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do céu, do Espírito, amém, meus irmãos? Você vai ver que a Bíblia Sagrada é muito mais do que um livro, é muito mais do que só palavras, amém? Isso aqui são palavras espirituais, aonde traz cura, aonde traz renovo, aonde traz prosperidade, aonde traz paz em meio às guerras. A palavra de Deus é espiritual, é para trazer para nós coisas boas. Então ande sempre em conexão com o Espírito. E como eu ando em conexão com Deus? É orando, é jejuando, é buscando a santidade, é buscando andar em obediência com a palavra, com Deus. Amém, meus irmãos? Porque tem muitos aí, meus irmãos, que caíram nos seus próprios entendimentos e eles não dão ouvidos mais o que vem do céu espiritual. Por quê? Porque eles aprenderam a leitura, né? Eles caíram no seu próprio entendimento e não dão ouvidos mais ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles vão pelos seus próprios rumos, eles formam as próprias palavras, eles fazem as próprias doutrinas. Amém, meus irmãos? Isso é coisa de homem. Amém? Não tem nada a ver com Deus. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, vigia por esses dias. Esse daqui é um alerta de Deus para você que está próximo de receber bênçãos sem medidas do Senhor. Porque você lutou até agora. Então não deixe fariseus
a multidão vir e paralisar a sua fé, fazer você desviar do caminho aonde você está indo certo. Porque muitos conhecem muito bem palavras, meus irmãos. Tem muitos aí que conhecem a Bíblia de cabo a rabo. Você fala um versículo, ele já fala lá onde é, que foi. Ele fala o texto, o contexto, mas conhece tudo. Mas não conhece o Espírito. Não é discernimento, não vem o discernimento dele do Espírito. Vem do que ele aprendeu. Amém, meus irmãos? E muitos estão no mundo querendo tirar a fé. Amém? Falando que Deus, ele não é bom, ele é ruim. Falando que Deus, ele não é bom. Não, ele é ruim. Ele manda a pessoa para o inferno, manda mesmo, viu? Ele manda mesmo. Não está errado, não. Mas ande em obediência para você ver o que Deus faz na sua vida. Ele não fala isso. Ele só fala que Deus é ruim, que você precisa se arrepender, que você tem que se arrepender. E todo mundo sabe que sem arrependimento verdadeiro não herda o reino dos céus. Você sabe que se você andar errado com Deus, Deus permite a aflição do mundo entrar na sua vida, na sua casa. Então o que você tem que fazer é andar certo com Deus, andar no Espírito e parar de ficar escutando muita coisa que vai tirar a sua fé, meus irmãos. O Evangelho é boas novas. O que é boas novas? São palavras para te trazer a fé, para te trazer a esperança. Amém, meus irmãos? Se eu for só dar chicotada nos vocês aqui pela palavra, vocês vão sair do canal, vocês vão até desviar da igreja, porque tem palavras na Bíblia Sagrada que são duras, que são palavras duras mesmo, que desanima qualquer cristão. Amém, meus irmãos? Por isso que nós temos que andar pelo Espírito e falar o que o Espírito Santo quer, não o que o homem quer que a gente diz. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança por causa de multidões. Olha, o Espírito Santo me trouxe essa palavra de tarde. Quem anda no Espírito, amém, meus irmãos, sempre vai ser chamado de louco para quem está na carne. Amém? E muitos foi que falou para mim que eu estava louco, que eu estava pegando direção errada. Por quê, meus irmãos? Porque tinha pessoas dentro da igreja que andam na carne, não andam no Espírito da fé. Amém, meus irmãos? E vieram, falaram para mim que eu estava louco, que o caminho que eu estava pegando é errado. Errado? Não, eu estava no caminho certo e Deus provou para mim que eu estou no caminho certo. Amém, meus irmãos? Você também está no caminho certo. Amém? Quando pessoas se levantar, falar que você está no caminho errado, que você é louco de ficar acreditando em muitas palavras, aí você vai ter a certeza que você está no caminho certo. Amém, meus irmãos? Porque Satanás se levanta para chamar os cristãos verdadeiros de louco. Amém? Quantos que me chamaram de louco? Ele está louco, está no caminho errado. Ele está no caminho de Satanás. E Deus me usando para falar com muitos. Oh, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Que me escolheu eu, que sou tão falho e pecador no meio de pessoas sábias. Mas que adianta a sabedoria na terra, meu irmão? Que adianta a sabedoria sem Deus? De nada vai adiantar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, olha o que o Espírito Santo está falando aqui hoje. Eu vou falar. De nada vai adiantar você saber de cor a Bíblia Sagrada, se você não andar conforme Deus quer. Se você não andar em obediência com Deus, de nada vai adiantar você fazer doutrinas de homens nessa terra achando que vai ser salvo, porque você fez doutrinas. De nada vai adiantar o seu sacrifício na terra, se você não andar em obediência com Deus. De nada vai adiantar. Então não adianta, meu irmão, tanta sabedoria, se a sabedoria é terrena e não vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Eu dou glórias a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque eu estou passando por um processo árduo, um processo duro nas mãos do Senhor, mas Deus está me ensinando. Eu vou ter o diploma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E meu diploma não vem
de homens. Eu não estou aprendendo de homens. Eu estou aprendendo e falando de Deus, o que vem de Deus. Porque se o Espírito Santo não me entregar a palavra, meu irmão, garanto para você que de nada sai de mim mesmo. Amém? Que eu não tenho nada para entregar para vocês. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus é contigo. Continue que você está no caminho certo. Se estão se levantando contra você, te chamando você de louco, porque você está obedecendo a palavra do Senhor, você não tem mais dúvida. É só continuar, porque você está no caminho da vitória. Você está no caminho da salvação eterna. Continue. Faça o que o nosso Deus colocou dentro do seu coração. Não faça o que homens querem. Amém, meus irmãos? Porque muitos querem que nós caímos no sistema. O sistema deles, os mais velhos. Amém, meus irmãos? E eu jamais vou cair em sistema. Para a honra e glória do meu Deus. Vou falar sempre o que Deus quer que eu falo aqui. E não homens com o que eles querem que eu falo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, continue crendo na palavra do Senhor. Quando você for ler a Bíblia Sagrada, meditar nela, pede antes em oração discernimento para o Espírito Santo. Amém? Porque ele vai te dar a sabedoria que vem do céu. Você não vai ler com a sua sabedoria. Você não vai entender nada aqui com a sua sabedoria. Mas com o Espírito Santo te ajudando, ele vai dar discernimento para cada palavra. Amém, meus irmãos? Cada palavra que está aqui é para aumentar nossa fé, nossa esperança em Deus, para que nós não venha desistir. Amém, meus irmãos? E muitos são os fariseus que estão se levantando. Tem fariseu com duras palavras e tem fariseus com palavras mole aí, frouxa, que estão deixando crente Nutella, onde tudo pode. E tem uns fazendo doutrina aí que nem Deus sabia que existia. Então, cuidado, vigia, lê a palavra para você não cair em caminhos errados. Amém, meus irmãos? Quem anda conectado com o Pai, com o Filho e Espírito Santo, não anda em caminhos errados. Aprende isso. Então, busque a Deus. Deus está falando, chamando pessoas aqui para orar mais, para buscar mais, para não perder o caminho. Porque muitos vão se levantar para querer te tirar fora do caminho da bênção, do caminho da salvação eterna. Amém, meus irmãos? Vigia na terra. Então, olha aí. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Amém, meus irmãos? Do Espírito de Deus, o homem natural não aceita. Porque eles são loucuras, porque para eles são loucuras, meus irmãos. O que o cristão faz. Deus, ele vai pedir para nós ajudar a pessoa quando nós não temos nada. Quando nós estamos precisando de ajuda. Isso é loucura para quem está na carne. Porque se ouvir uma coisa dela, fala, eu não vou ajudar, eu estou precisando de ajuda. Amém, meus irmãos? Então são loucuras. Então faça aquilo que Deus está te mandando você fazer. Não queira saber como, nem que jeito, mas faça. Obedeça a Deus, porque as coisas de Deus são loucuras. Meus irmãos, nós não temos que procurar entender o que Deus quer de nós. Nós temos que procurar andar em obediência e executar o que Deus quer. Quantas vezes, meus irmãos, eu obedeci Deus sem entender, porque a hora que Deus mais falou para mim ajudar outros, era a hora que eu mais precisava. Amém, meus irmãos? Ainda bem que eu ando no Espírito e não com os olhos da carne. Senão eu ia falar que eu estava ficando louco, eu ia concordar com o que estava falando de mim. Amém, meus irmãos? Lembre-se de uma coisa. As coisas que Deus traz para a nossa vida são loucuras aos olhos de quem está na carne. Amém? Tem pessoas que vão ficar de boca aberta, querendo saber como que aconteceu algo na sua vida. Um milagre, uma bênção chegar na sua vida, sendo que era impossível. Por que vão ficar de boca aberta? Porque estão nos olhos da carne. Amém, meus irmãos? E Deus tem coisas grandes na vida de algumas pessoas aqui. Amém? E muitos não vão entender. Como que aconteceu isso? Porque estão com os olhos da carne.
Não vão tentar entender e não vão conseguir. Porque milagre não se explica, mas vive. Amém, meus irmãos? As coisas de Deus são loucura. Tem um de repente de Deus chegando para a sua vida, sua casa, sua família. Recebe, toma posse. É de Deus. É para você mesmo que está aí. Será que essa palavra é comigo? É para você mesmo. Tem um de repente chegando aí. Recebe, toma posse. Deus está aí conversando com você já, para que você venha ficar em alerta para não perder sua bênção. Ande pelos olhos da fé. Andar pelos olhos da fé, meus irmãos, muitos vão falar que nós somos loucos. Amém, meus irmãos? Tem um de repente de Deus chegando. Eu não sei para quem é, mas tem endereço certo. Recebe, toma posse, porque Deus vai chegar num de repente aí que vai assustar muitos. Eita, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, entre confiar na palavra do homem e confiar na palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Amém, meus irmãos? Passa céu e terra, mas a palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.